Eu já disse e volto a repetir que estou feliz por estar aqui. Depois de muitos anos sem vir aqui para o bairro do Paraíso, eu sei que as autoridades não conhecem por esse nome aqui, mas nós mudamos esse nome aqui, viu, prefeito? Mudamos. Eu lembro até que foi o pastor João Carlos que mudou o nome do bairro aqui, e a Ressaca para o Paraíso. Mas esse só no meio do povo cristão aqui. E é muito bom, irmãos, saber que em muitos bairros da nossa cidade tem um povo adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Olha, eu sou sincero, viu? Por mim eu terminava o culto aqui e ia embora, viu, irmãos? Glória a Jesus. A responsabilidade de pregar é muito grande, irmãos. Eu fico muito admirado de pessoas que gostam de pregar, sabe, que tem esse desejo de pregar, porque é um caminho espinhoso. Eu me esquivo bastante, mesmo pastoreando a igreja. Eu gosto mais de ensinar do que de pregar. Meu filho já gosta mais de pregar. Glória a Jesus. Quem sabe ele não vai substituir o pai, né? Porque é uma responsabilidade. O cozinheiro, irmãos, tem a responsabilidade de servir um alimento, e nós somos testados pelas pessoas que se alimentam da palavra de Deus. Mas neste culto tão maravilhoso, cheio da presença de Deus, quando sentiu a presença de Deus essa noite? Aleluia! Se você não sentiu, você está verde. Mas eu ainda creio que você vai queimar nessa noite. Aleluia! Porque Deus tem falado conosco aqui através dos louvores, irmãos. E que louvor! Eu estava pensando ali, irmãos, eu fico sempre meditando na palavra do louvor, e como é difícil não crer em Jesus. Como é difícil ver tu ateu. Na verdade, Ismael, porque crer em Jesus é muito mais fácil do que não crer. Porque, irmãos, é tanto milagre, é tanta bênção que o nosso Jesus tem oferecido para a sua igreja, irmãos, que é impossível negar a sua presença. Glória a Jesus. E eu estava ouvindo esses dias um testemunho. Eu já vou entrar na palavra, irmãos. Eu estava ouvindo um testemunho. Eu já tinha ouvido há muito tempo, mas eu estava ouvindo esses dias, do professor que disse à classe: eu não creio em Deus. Tem alguém que crê em Deus aqui? Irmão, sabe que às vezes no meio, da sociedade, os crentes meio que vira aí, sabe, agente secreto, na verdade. Ninguém sabe que ele é crente e ele não se manifesta, e na hora que ele tem que defender a fé também, ele não tem força, ele não tem argumento para defender a sua fé. Mas teve um crente corajoso, aqui tem bastante, não tem, irmãos? Que levantou a mão e falou: professor, eu creio em Deus. Deus não existe. Ele falou assim: existe? Eu assim: Deus não existe, eu vou provar. Ele abriu a gaveta, pegou um ovo e falou assim: eu vou provar para você que Deus não existe. Se esse ovo cair no chão e quebrar, Deus não existe, é a lei da física, vai quebrar. Agora, se Deus existe, ele vai cair e vai rolar e não vai quebrar. Aleluia! E aquele aluno ficou vendo o professor falar, e ele falou assim para o professor, falou assim: tudo bem, professor, mas espera um pouquinho, que eu vou orar. Pode orar. E ele ora, ele diz: Senhor Jesus, eu estou aqui sendo desafiado, mas não está sendo desafiado a mim, mas o Senhor. Esse professor vai soltar o ovo, Senhor Deus. Não deixa esse ovo quebrar. Mas eu quero te pedir uma outra coisa: assim que esse ovo cair no chão e rolar, mata esse professor para que ele saiba que existe Deus. Aleluia! Eu faço essa oração em nome de Jesus. Ele abriu o olho e falou assim: professor, solta o ovo, professor. E o professor ficou olhando para ele: solta o ovo, professor. E o professor ficou olhando para
Irmãos, o professor falou assim: vamos parar de brincadeira, vamos dar aula, que o meu tempo é precioso. Guardou o ovo na gaveta, irmãos, e não quis soltar, porque ele ficou, meus irmãos, com medo do Deus poderoso daquele Deus. Glória a Deus. O nosso Deus existe. Aleluia. E ele está aqui. Oh, glória. Ele governa todas as coisas. Aleluia. Com ele está o poder. Com ele está a autoridade que ele dá e que ele tira. Ele é poderoso, glória a Jesus. Aleluia. Ele quer fazer milagre na tua vida nessa noite. Amém. E Glória. aquele professor, irmão, ficou tão envergonhado. Ele saía dia após dia e os alunos começavam a brincar com a cara do professor, que estava assim: professor, solta o ovo, professor! Irmãos, com o nosso Deus não se brinca. Esse tema que você escolheram é maravilhoso. Eu não vou além, irmãos, porque o tempo não permite e porque eu não vou entrar na escatologia bíblica. Mas eu quero ler aqui alguns versos bíblicos que vocês escolheram. Gostei dessa camiseta, viu? Não tem nenhuma GG sobrando, não, irmão? Glória a Deus, eu sabia, essa bênção de Deus. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler com os irmãos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Oh, aleluia. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Verso 5, o tema. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Não chore, igreja. Não chore, irmãs. Não chore, jovem. Não chore, obreiros. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória. É um tema maravilhoso, irmãos. É um tema escatológico, mas um tema maravilhoso. Esse tema está falando a respeito de uma visão celestial que teve João, né, quando foi levado à ilha de Patmos. E ali, irmãos, ele teve essa visão e ele foi levado aos céus. E no capítulo 5 ele viu um livro. A Bíblia diz livro aqui, mas outras versões diz um rolo, que estava selado com 7 selos. Foi uma visão diferente, porque João, ele ficou tão emocionado e tão apavorado com aquela visão, que aqui ele descreve que ele começou a chorar. Por quê? Porque aquele selo estava selado, muito selado. Um rolo com 7 selos. Glória a Deus. Que ninguém podia olhar para ele. E que ninguém podia abri-lo. Aqui a Bíblia não diz, mas quando diz ninguém podia abrir, eu penso que muitas pessoas poderiam ter sido chamadas para abrir. E quem sabe não vieram os profetas, Marivaldo, homens que foram grandes vultos na Bíblia. Talvez Abraão, mas não podia nem olhar para ele e não podia desatar os selos. Quem sabe Noé, o grande arquiteto que construiu a arca que salvou a humanidade da época.
Quem sabe ele se propôs, mas não pôde nem olhar e nem pôde desatar os selos. Quem sabe vieram outros grandes vultos, como Moisés, o homem que viu Deus pelas costas, que falou frente a frente, cara a cara. Aí eu consigo, eu posso, eu tenho intimidade. Mas quando ele se depara com o selo, ele não pode nem olhar para o selo e nem desatar os 7 selos. Veja bem, irmãos, o selo é algo extremamente confidencial. Quando um rei selava uma carta, ele usava, meus irmãos, ou uma cera ou uma argila, e ele, meus irmãos, selava com o seu anel, e aquele selo só poderia ser desatado por uma autoridade, por alguém de uma hierarquia elevada, uma pessoa de confiança. Não, ninguém podia abrir o selo sem autorização e sem essas qualificações. Era necessário ter essas qualificações, porque era um símbolo, meus irmãos, de importância. Quando uma carta saía selada pelo rei, seja quem for, ou a pessoa enviada a levar a carta, ele poderia somente olhar a carta, mas ele não poderia desatar o selo, ele não poderia quebrar aquele selo, ele não tinha autoridade para quebrar aquele selo. E ali estava um livro, um rolo com 7 selos. Não era um selo, não era 2 selos, eram 7 selos. E aquele livro era tão impactante e era tão importante que as pessoas nem conseguiam olhar para ele. E eu estou citando nomes importantes. Quem sabe outros, como Davi, o homem que Deus falou assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Davi nem pôde chegar perto daquele livro, glória a Deus. E eu penso que neste momento começa João sentir uma aflição tão grande, porque era necessário saber a continuidade das profecias. Somente alguém com grande relevância e poder e autoridade podia abrir aquele selo. E foi neste momento, no verso 5, glória a Deus, que vocês escolheram de forma muito perfeita, que vem aquela palavra. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, não chores. Abraão não pôde, Moisés não pôde, Noé não pôde, Davi não pôde, Paulo não pôde. Mas eu vou dizer para você, eu tenho aqui alguém que pode. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Glória a Jesus! A importância, meus irmãos, de Jesus. Por que aquele ancião diz assim: eis o leão da tribo de Davi? Vocês têm um leão aí, uma coroa na camiseta de vocês. E como eu falei que eu não ia entrar na escatologia, eu vou falar, meus irmãos, da etimologia. O leão da tribo de Davi. Por que será? Glória a Deus. Por que ele usa essa linguagem, irmãos? Primeiro que o leão, irmãos, ele é o maior na cadeia alimentar. O leão na selva é o animal mais respeitado. E eu até penso que o leão não é o mais forte. Deve ter lá um elefante, pode ser mais forte. Mas ninguém tem tanta autoridade, Ginaldo, poder, do que o leão. Vocês podem procurar no dicionário agora aí. Não tem ninguém superior ao leão. Ele está acima da cadeia alimentar. Ninguém come leão. Ninguém se alimenta
alimenta de leão. Leão não está, meus irmãos, na cadeia alimentar de animal nenhum. Ele está acima de toda a cadeia alimentar, assim como o nosso Jesus. Não olha para cima porque não tem nada para ver. Esse é o nosso Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Ele governa as nações, ele governa os reinos, ele domina sobre a igreja, sobre as pessoas. Ele não perde nada de vista, irmãos. O leão da tribo de Judá simboliza força, coragem, realeza. Glória a Deus. E quando você quer mostrar força, você coloca uma foto de um leão. Forte como um leão, corajoso como um leão. E Jesus é comparado como o leão da tribo de Judá. E hoje eu estava meditando, irmãos, e até estava conversando com a minha esposa a respeito desse título dado a Jesus, o leão da tribo de Judá. E para isso nós precisamos ir lá para o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Sim ou não? Sim. Lá no capítulo 49, o verso 9 e o verso 10, Jacó não era rei. Jacó não tinha reino. Jacó tinha filhos. Ele vai abençoar os seus filhos. Mas quando ele chega em Judá, ele faz ali uma declaração maravilhosa para Judá. Os irmãos leiam lá, 49, Gênesis 49, verso 9. Vamos ler juntos. Glória a Deus. E você vai ver, irmãos, que Deus, ele não improvisa. Tem gente achando, ai, Deus faz alguma coisa, está feito. É só você crer, porque a Bíblia, irmãos, primeiro que nós somos crentes. Crente já vem do crer. E crente, irmãos, não crê na palavra de Deus, que é a Bíblia. Não tem como ler a Bíblia sem ter fé. Porque a Bíblia conta coisas, irmãos, que se não tiver fé, você não crê. Não é verdade? E lá, meus irmãos, quando Jacó está abençoando seus filhos, e ele chega em Judá, ele diz: Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como no leão, e como a leoa, quem o despertará? O cetro, o reino, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os seus povos. Jacó, irmãos, lá no começo de tudo, não havia Israel, não havia povo, não havia, meus irmãos, reis, não havia nada, mas ele já profetiza, meus irmãos, a linhagem de Judá. E eu digo, você está preocupado com o seu amanhã? Você está preocupado com o que vai acontecer, se eu vou ganhar, se eu vou perder, se vai ter ou não vai ter? Deus já está lá no amanhã. Deus não improvisa, ele é poderoso, ele subsiste sobre todas as coisas, e operando Deus, quem impedirá? O crente só precisa dizer assim: Senhor, eu estou na tua vontade, eu estou fazendo a coisa certa. Se Deus te deu um joinha, Marivaldo, vai em frente. Mas o próximo passo é o vale. Vai pro vale com Jesus, vai pro vale com Jesus. Não desvia, não. Vai pro vale, que no vale tem bênção, que no vale tem socorro, que no vale vai ter água, que no vale vai ter pão, que no vale vai ter presença de Deus. É isso, irmão. Já havia uma profecia lá, irmãos, e eu estou falando agora de João. João está falando de uma visão escatológica que nem nos dias atuais ainda aconteceu. Nós estamos no ano de 2024. João está um pouquinho além na sua visão. Mas
Aleluia. Só que ele ainda profetiza além, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aí ele já não está falando de rei Davi, ele não está falando de rei Salomão, ele não está falando dos reinos do mundo, ele está falando do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele que domina sobre todas as coisas. Glória a Deus. A profecia já estava lançada, irmãos, a respeito desse reino, a importância desse reino, a importância dessa linhagem. Nós estamos estudando a lição bíblica de escola dominical, falando sobre Esther, Ruth e Noemi, né? Os irmãos devem estar acompanhando. Quando se fala, meus irmãos, da linhagem, nós vemos a importância com esse tema de vocês. Não sei se vocês pensaram nisso, mas tem tudo a ver. Porque quando começa, meus irmãos, a estudarmos a palavra de Deus e olhamos para a linhagem de Jesus, e quem está estudando a escola dominical sabe muito bem o que estou falando, irmãos. Quando você vê Ruth, uma moabita, glória a Deus, uma moabita se casando com Boaz, glória a Deus, um judeu, você vê que Deus, ele trabalha da forma que ele quer, do jeito que ele quer, irmãos. Ele traz, meus irmãos, uma moabita lá de Moabe para Belém e junta ele a Boaz, glória a Deus. E ali nasce Obed nasce Jessé nasce Davi, o rei de Israel, glória a Deus. E da descendência de Davi vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que diz, o leão de Judá, a raiz de Davi, glória a Deus. Porque Deus não se engana, Deus não erra. E aí nós estamos falando assim, mas pensa bem, eu falo com a minha esposa, mas pensa bem, o rei, o primeiro rei de Israel, quem foi, irmãos? Quem sabe aqui? Saul. Saul não era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. Aí você fala, Deus errou. Deus errou, porque era para ser da linhagem de Judá. E está saindo agora o rei, irmão. E você sabe que o rei, ele passa o cetro para os seus filhos, e os filhos para os filhos, e os filhos para os filhos. Está igual a igreja ultimamente. E aí, irmãos, o que acontece? Você pensa, então não deu certo. Só que tinha um da linhagem de Judá lá nos campos, pastoreando a ovelha do seu pai. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que quando Saul foi rejeitado, Deus falou, achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, da linhagem de Judá. Glória a Deus, porque Deus trabalha, meus irmãos, na vida de cada um de nós. Quando nós não pensamos, nós não imaginamos. A palavra de Deus diz que Deus trabalha por aqueles que nele espera. Você está esperando em quem? Está esperando no prefeito? Está esperando, meus irmãos, no governo? Está esperando no parente? Ou está esperando no Senhor Jesus? Espera no Senhor Jesus. Por quê? Porque o homem pode falhar, porque as promessas podem falhar, glória a Deus. Mas se o nosso Jesus promete, eu te garanto, mais cedo ou mais tarde, a promessa se cumprirá, glória a Jesus. E aí vem, irmãos, a linhagem de Davi, glória a Deus. E João, desesperado, por quê? Porque não tinha ninguém para abrir, mas o ancião sabia que tinha. Não era todo mundo que não sabia, o ancião sabia. E agora eu vou falar uma coisa importante para vocês. A salvação é de graça, sim ou não? Sim. Mas ela custou caro. A salvação não custa nada
você, só basta você crer em Jesus. Você precisa crer no leão da tribo de Judá. O preço do pecado está pago, mas custou um preço caro. Preço que não foi pago por nenhum dos profetas. E eu não estou desfazendo os profetas, não, foram muito maiores do que nós somos. Mas quando se trata de salvação, somente Ele é que pôde pagar o preço. É só Ele que pôde ir até o fim. Somente Ele é que pôde levar a cruz por nós, por você. E eu quero dizer nessa noite: o diabo aperta o capeta ou qualquer força maligna que diz que você não é nada, ele está falando isso de inveja, porque você é filho de Deus, é filho do reino dos céus. Aleluia. E é isso que ele quer te menosprezar, mas você não vai aceitar mais desaforo do diabo, não vai aceitar mais desprezo, glória a Deus, não vai aceitar mais afronta. Por quê? Porque a nossa salvação está paga, glória a Deus. Quando não se ouviu no céu, quando se não viu na terra, nem debaixo da terra, alguém que pudesse abrir os 7 selos, precisava de alguém, Ismael, com muita autoridade. Você lida com autoridades, precisa ser muito mais do que prefeito, deputado, senador, precisa ser muito mais do que presidente, precisa ser muito mais. E lá estava ele, glória a Deus. A Bíblia diz no verso 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Aleluia. Como tendo sido morto, porque ele traz a marca da morte, ele traz a marca, glória a Deus, dos cravos. Esse sinal ele levou para a eternidade, glória a Deus. E quando João, irmãos, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pegarem diante de Deus o advogado, e ele é justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados, ele é o sacrifício verdadeiro pelos nossos pecados. É Jesus. Ele leva a marca da cruz, pastor Ginaldo. Ele leva a marca da salvação com o corpo glorificado. Ele podia ter tirado, meus irmãos, a marca. Não, essa daqui não é, porque essa daqui é um recibo de pago. E quando alguém vai afrontar, e quando o diabo vai falar: Carlos, você pecou, e você chega aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu pequei, me perdoa. O Senhor Jesus do lado do Pai, porque ele está do lado do Pai, ele levanta a mão e fala assim: Pai, perdoa o Carlos, porque já está pago. O teu pecado está pago na cruz. Porque está ali, irmãos, um cordeiro, glória a Jesus, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aleluia. Os 7 olhos de Deus, que tudo vê, que tudo contempla. Glória a Deus. Eu penso que Davi, quando ele, meus irmãos, escreve o Salmo de número 139, ele está vendo os olhos de Deus, e ele diz: Senhor, tu me conheces, tu sabes de tudo, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, e antes que saia uma palavra da minha boca, tu sabes de tudo. Para onde, Senhor, eu vou me esconder de ti? Tu está em todo lugar. Se eu subir aí ao céu, tu aí está. Aleluia. E se eu descer ao mais profundo mar, tu também ali está. Glória a Deus. Quem crê em Deus sabe que ele está em todo lugar. Todo lugar
mão direita daquele que estava sentado no trono. Aleluia, autoridade. O nosso Deus tem autoridade. Você precisa crer em Deus assim, grandão, 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 poderoso. Porque quem viu Deus pequeno como Ele, irmãos, não venceu, mas tem que ver Deus grandão, Deus grande, poderoso, acima de tudo, que faz tudo e tudo. Porque é assim que o nosso Jesus é. Crente louco, irmãos, porque o crente louco vê Deus de forma extraordinária, vê Deus na sua essência. Davi era louco, louco por Deus, louco por Deus. Ele não via gigante, ele não via escudeiro, ele não via nada. Ele falava: você vem com tudo que você tem, pode vir com escudo, pode vir com espada, mas eu vou em nome do meu Jesus, do meu Deus. E ele é grandão, ele é forte, e ele vai me dar vitória. É esse Jesus que nós precisamos professar. Ah, mas Jesus ele pode fazer, ele faz fazer. Ele tem poder para fazer, ele tem poder para levantar, ele tem poder para curar, para transformar, ele tem poder para todas as coisas. Mas o maior poder e a maior alegria de Jesus é de salvar. É de salvar, é de salvar. Jesus veio para salvar. Ele morreu para te salvar. Jesus não morreu para te deixar rico. Jesus não morreu para te dar casas e carros, terrenos. Você pode ter, mas não foi para isso que ele morreu. Aleluia. Ele morreu para te dar um lar, mas não é aqui não. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, não teria dito para vocês: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi, eu virei outra vez. Aleluia! Aleluia! Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Você vai ser meu, você vai ser meu, você vai ser meu, você vai ser meu, você vai ser minha, você vai ser meu, você vai ser. E aonde eu estiver, glória a Deus, vós também estarás. Aonde o nosso Senhor Jesus estiver, estaremos junto com Ele. Aleluia. Glória a Deus. E ontem, irmãos, hoje eu estou pregando numa igreja grande, ontem eu estava pregando numa casa com 4 pessoas. E eu gosto muito disso. E eu falei lá, eu gosto de pregar muito em casa. Gosto. E irmãos, a gente estava fazendo culto de ação de graça porque a pessoa tinha recebido uma cura 1 ano atrás, estava fazendo aniversário da cura. Bom, irmãos, todo mundo está agradecendo, né? A maioria não agradece por nada. Aí, irmão, só que eu falei assim: irmãos, você já reparou que a gente não faz, Davi, um culto e ação de graça pela salvação da nossa alma? Não é verdade? Eu vou fazer um culto lá na minha casa, por quê? Você ganhou um carro? Não. Eu vou fazer porque eu sou salvo. Aleluia. Irmão, Jesus me salvou, Ele morreu por mim, é por isso que eu vou fazer um culto de agradecimento, um culto de gratidão, de ação de graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Quem vocês acham que estava sentado no trono? Todo-Poderoso. Quem vocês acham que selou aquele livro, aquele rolo, aquele pergaminho? Poderoso. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês: se não fosse Jesus, o que seríamos de nós? O que seria de nós se não fosse Jesus? Os nossos cultos precisam ser cristocêntrico. Precisa tirar o eu e colocar o Deus. Precisa ser adorador. Aleluia. Aleluia. Ai de Deus, se não fosse Jesus. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Leão. Aleluia. Irmãos, o inimigo quer ser eu, mas não é. A Bíblia
Bíblia diz que é até ruge, mas não é. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: olha, toma cuidado, porque o vosso aniversário está em redor de vós, rugindo como um leão. Não é leão, mas ele quer aparentar que é leão, porque ele acha bonito, porque ele tem inveja, sempre teve, desde o princípio. Ele quis ser como Deus, ele quis assentar ao lado de Deus. Aleluia. Ele persuadiu anjos para serem igual a Deus, mas igual a Deus não há. Aleluia. Ele é maior que tudo e que todos. Ele ruge como leão, mas nós temos o leão da tribo de Judá que está conosco. Glória a Deus. E para encerrar, irmãos, o pastor falou que era para mim terminar meia-noite, mas eu falei assim: não, irmãos, vocês começaram às 6 horas. Eu já cheguei atrasado aqui, porque a gente começava às 19. Vendo, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. Irmãos, vocês estão assistindo na mente? Está, Carlos? Ô, glória. Aquele pavor, aquele temor no céu. Quem poderá abrir o livro e desatar os 7 céus? Quem? E coava na eternidade no céu. Aleluia. E aquele livro, aquele rolo desafiava todas as nações, todos os poderes, todos os grandes homens. Ninguém podia. Ali a impotência era muito grande. Não importa quem você era e quem você foi, lá você não era nada, mas de repente levanta um. E quando ele levanta, ele vai até aquele que estava com o livro na mão e estava sentado sobre o trono. Glória a Deus. E a Bíblia diz no verso 8: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante Oh, dele. aleluia. Ah, glória a Deus. Vocês estão imaginando a grandeza desse Jesus que você serve? Você está imaginando? Você acha que você serve um Jesus falido? O nosso Jesus é maior que tudo. Glória. Aleluia. Todos eles se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Glória. A oração dos santos é incenso para Deus, é cheiro suave para Deus. Você pensa que Deus ouve as tuas palavras?
2 diz: suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos uma oferenda vespertina. Aleluia! Oh, glória a Deus! A sua oração está chegando aos céus, os seus pedidos estão chegando aos céus, e Deus está falando assim: eu estou gostando, eu estou gostando. É desse jeito que eu quero. Eu vou te abençoar. Aleluia! Aleluia! E entoava um novo cântico dizendo: Oh, glória! digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos. Pésimos, porque foste morto. Aleluia, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Você tem valor inestimável diante de Deus. Foi pelo sangue do Cordeiro que foi resgatado. Não foi, meus irmãos, com ouro, nem com prata, ou com coisas corruptíveis deste mundo, mas com o sangue imaculado e incontaminado. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Isso é escatológico. Aleluia! É para o milênio. Glória a Deus. Nós temos autoridades aqui diante de nós, mas nós temos aqui autoridades diante de Deus. Homens e mulheres que não tiveram o privilégio de estudar, não têm formação acadêmica, não sabem nenhum idioma, mas conhecem o idioma dos céus. Sabe conversar com Deus, com palavras, com gemidos. Faz, meus irmãos, os céus se moverem em seu favor, ou em favor das pessoas com o qual eles estão orando. Aleluia! Homens que não têm ambição para as coisas terrenas, mas elas desprezam porque eles têm como tesouro coisas incorruptíveis. Glória a Deus. Homens e mulheres que gastam a sua vida pela obra de Deus, que proclamam o Jesus ressuscitado, glorioso e poderoso. Esses homens e mulheres serão sacerdotes e reinarão com Cristo. Aleluia! Esse vai ser o galardão daqueles que estão na obra de Deus, que estão trabalhando pela causa do Mestre. Glória a Deus. E para encerrar, vi e ouvi. Vi e ouvi. Eu também. Uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número eram de milhões de milhões. Milhões de milhões é bilhões. E milhares de milhares, que é milhões. Então é uma quantidade enorme de anjos proclamando com grande voz e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, Aleluia! a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Glória a Deus, aleluia. Ele merece. Só ele merece. Oh, aleluia. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado
o louvor. Aleluia. Você vai repetir comigo. Seja o louvor, Seja o louvor, a honra, a honra, a glória glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 e 6 viventes respondiam: Amém. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Celebre Jesus. oh, aleluia, Fale nele com muito orgulho. Com mais Aleluia. orgulho que você tiver na tua vida. Oh, glória. Pode prometer coisas que ele faz, irmão. Não, só não promete coisas que ele não faz. Glória a Deus. Que ele vai fazer. Porque ele tem um nome a zelar. O nome de Jesus é respeitado, irmãos. No céu, na terra, debaixo da terra, pelas divindades celestiais, pelos anjos, pelas divindades demoníacas, os demônios. O nome de Jesus é reverenciado por ele. Clame esse nome, proclame esse nome, adore esse nome, porque esse nome é sobre todos os nomes. Aleluia. A igreja adora é o nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Que Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe essa igreja. Continue louvando a Deus, glorificando a Deus. Deus abençoe as autoridades. Deus abençoe esses jovens, essas irmãs, essa igreja. Continue orando por nós. Somos o mesmo povo. Servimos o mesmo Deus e vamos para o mesmo céu. Aleluia.